Professor, queria fazer uma pergunta mais conceitual, assim, para o senhor explicar para a gente, que é com relação até a história do Chile, o eletroencefalograma, o surgimento dessa ciência do sono. Queria te perguntar quais são as fases do sono, que foram basicamente nesse cenário, né? Quais são as fases do sono? Que legal. E a gente não tem eletroencefalograma, mas existe alguma forma da gente saber? Não, eu acho que é bárbaro esse negócio. O que acontece é o seguinte, então a grande pergunta é por que a gente dorme, né? E o que significa dormir? Os neurônios gastam uma energia enorme, né? E os seres humanos, eles se destacaram justamente porque cresceu muito o cérebro, né? Nós temos uma massa e gasta muita energia, né? Gasta muita energia. E esses neurônios, o que eles fazem? A única coisa que eles fazem é disparar. Estão disparando para cá, para lá, cada um na sua atividade. E o que é dormir? Todas as células do organismo oscilam. E tem uma hora que você não consegue manter aquele ritmo de disparo, de atividade. Então, os neurônios vão diminuindo. E aí, para diminuir a atividade do neurônio, eles precisam estar sincronizados, eles precisam disparar ao mesmo tempo. Porque se eu estou querendo dormir aqui, tem 3 neurônios lá conversando, um se comunica com o outro, eu acordo também. Então, todo mundo vai disparar devagar e ao mesmo tempo. Então, é o equivalente, você está num estádio de futebol, antes do jogo, o que tem? Tem um zum, zum, zum. Então, são ondas de alta frequência e baixa amplitude, porque nunca tem um som muito alto. Aí começa o jogo, fica aquele silêncio. Aí, de repente, é quase gol, né? O São Paulo quase fez um gol. Aí todo mundo... Oh! Não, mas ele tá falando que tava um silêncio, porque realmente é a torcida do São Paulo. Se fosse do Palmeiras, era aquela cantoria o jogo inteiro, cara. Aí, dá mais 5 minutos, Palmeiras faz um gol. Aquela coisa. Juiz ladrão? Então, as oscilações são lentas e de alta amplitude. Então, o que é dormir? Dormir é sincronizar as ondas cerebrais. Sincronizar, elas ficam altas e lentas. Né? E está se vendo que nesta fase você consegue, por exemplo, fazer a drenagem das toxinas, que você não consegue fazer quando está tudo... Então você precisa dessa fase do sono. Se você não dormir, você morre. Você morre por hipotermia, queda da temperatura, quer dizer, falência total dos neurônios. Lá, Cara, quando eu dou plantão muito longo, eu sinto um frio absurdo. Sim, sim. Olha, tudo tá fazendo sentido, cara. Então essa é a fase do sono de ondas lentas, tá? É só que aí o sono é ativamente programado pelo cérebro, tá? E existe uma outra fase que é chamada de sono paradoxal. Qual que é o paradoxo? O cérebro está ativo e o corpo totalmente relaxado. É uma loucura, você está alucinando. Você está literalmente alucinando, porque você acorda no meio do nada, porque você estava no sono profundo, onde você não pensa nada, né? Você estava no sono profundo. E aí, de repente, o cérebro acorda e tem pensamentos acontecendo. E aquilo vira real para você, né? É lógico que quando você acorda, você fala que besteira, eu tava... Mas ali na hora, a emoção, né? E tem um grande interesse isso, porque é um repasse do que aconteceu durante o dia com um grande conteúdo emocional. O maior exemplo de que a gente faz uma limpeza nessa fase é um cara que teve o estresse pós-traumático. Foi assaltado, aconteceu alguma coisa horrorosa. Ele sonha exatamente com o episódio. É como se o disco tivesse riscado. Ao passo que a gente vai sonhar à noite, vai estar conversando aqui, aí mistura com outra coisa. Alguma coisa desse nosso podcast vai aparecer no sonho hoje. O episódio inteiro, velho. Tem a noite inteira pra lembrar disso aqui. A gente passa 20 a 25% da noite sonhando. 20 a 25%. Quando eu comecei a estudar sono, eu falei, não é possível, eu sonhei 5 minutos. É que a gente lembra de algumas coisas. Muitas coisas a gente não lembra. Então, o sonho... Por que existe o sonho? Porque o sono profundo a gente entendeu, né? O sono profundo é o momento de você fazer uma limpeza. E é onde você não consegue sustentar a consciência da vigília, né? Porque teus neurônios vão caindo, você fecha o olho e tal. Aí você fica lá, inerte. E é muito ruim, né? Porque você está mais vulnerável a predadores, ao assaltante, a qualquer coisa. Se acontecer alguma coisa, você está dormindo, não vi. Te roubaram, eu não vi, eu estava dormindo. Então você fica mais suscetível. Agora, o sono REM, que é o sono de Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos, ou o sono paradoxal, onde o cérebro está ativo e o corpo totalmente relaxado, não faz muito sentido, né? Porque você está perdendo tempo. Por que o cérebro está ativo? Era melhor a gente sair andando por aí, atuando no mundo, né? Atrás de comida, atrás de trabalho, fugindo dos predadores, se reproduzindo, porque a gente faz 2 coisas na vida. A gente se protege e depois se reproduz para a espécie continuar. Né? E nada disso você faz na fase REM. Mas, ao mesmo tempo, você está consumindo muito oxigênio do cérebro. Então, por que existe isso? E aí eles foram vendo que acontece em toda a escala filogenética coisas muito parecidas com esse sono paradoxal. Até os anfíbios. E agora, recentemente, eles viram que aqueles moluscos, né, que eles mudam de cor quando estão... Ele fica lá parado, aí você mostra um predador e ele não reage. Então, ele não está acordado. É só que ele está mudando de cor. Ele tem o equivalente à fase REM, ao sono paradoxal.
E ele não é nem nosso parente, porque ele é invertebrado. Não é nem nosso parente. E como que surgiu lá também essa fase REM? E só tem uma explicação, porque deve ter uma vantagem evolutiva, porque você reorganiza o teu cérebro. Você está recebendo um monte de informação. Isso aqui são bilhões de neurônios, é um universo. Você recebe. E chega uma hora que você descansa, limpa, é um defrag do disco rígido, e tem uma outra fase que você reativa tudo que você viu à noite, de dia, dá uma reorganizada e fala, bom, agora os programas estão mais organizados para eu seguir o dia seguinte. Então é fascinante, né? Porque o sono é ativamente programado pelo cérebro. Tem fases. Não é incrível isso? Pô, eu tô aqui, eu fiz uma pergunta, eu achei que a resposta ia ter um cunho muito diferente, mas tá muito interessante isso aqui. Porque não tem coisa técnica, assim, Não, mas não. basicamente é lentificar as ondas cerebrais, sono profundo. E aí uma outra fase que é o sono paradoxal. São ciclos de 90 minutos. A gente tem 3 a 5 ciclos. E quem tem apneia do sono tem isso tudo totalmente fragmentado. Que não consegue mergulhar nisso, Não né? consegue mergulhar nessas fases, principalmente no sono profundo. Aí quando chega na fase REM, para a gente não atuar no sonho, a gente tem relaxamento da musculatura. E aí a apneia piora, né? Então tem muita gente que tem muita apneia na fase REM. Então aí o cara não sonha, sonha mal. Quer dizer, é um momento de fixação de memória, é um momento de metabolização das emoções. Então, basta você dormir mal uma noite que você já sabe como que você está no dia seguinte. Sim.